especial a todos os presentes, em particular, e pelo protocolo, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, o Professor Gonçalo Rodrigues, a quem eu saúdo de uma forma muito especial, pelo conhecimento que também já tenho. De seguida, também faço aqui um cumprimento por ter acolhido este congresso ao Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Leopoldo Rodrigues. Igualmente, um cumprimento especial ao Dr. João Borga, que já há muito tempo que não nos vimos, mas que é um prazer tê-lo aqui neste evento e também com as funções que desenvolveu. Ao Dr. Jorge Brandão, como vogal da CCDR Centro, e também aqui à doutora Fátima, portanto, peço desculpa, por ter na participação do IAPMEI. Não posso deixar também de dar um cumprimento especial ao engenheiro Fernando Martins, pela DARAPC, que aqui está. Não é? O que é que eu vou fazer em termos de apresentação relativamente a esta sessão de encerramento? Queria, fundamentalmente, dar aqui uma indicação, que quando isto for capaz de apresentar, também fazer um enquadramento ao que foi o projeto S4Agro. Portanto, o projeto S4Agro, como todos nós aqui estamos a par, e foi muito importante esta sessão, esta mesa redonda, por causa das alianças e da cocriação e da cooperação para estes trabalhos na nossa região, foi constituída por 7 parceiros. Portanto, estamos aqui a falar de um projeto liderado pela Universidade da Beira Interior, do qual depois também fizeram parte a Universidade de Évora, o Politécnico de Viana do Castelo, o Politécnico de Leiria, o Politécnico da Guarda e também o Politécnico de Coimbra. Houve aqui um chapéu que abrangeu todas estas instituições, que lá está, que foi o Inov Cluster, portanto, a Associação do Cluster Agroindustrial do Centro. Nós temos a ideia que esta parceria é já uma parceria com provas dadas no passado. Portanto, nós estivemos envolvidos em projetos como o AgriTraining, o Innova Energy, Mais Agro e agora, em particular, com S4Agro, e que foi muito engraçado terem-me relembrado que esta parceria já decorre de uma aliança com 13 anos. Portanto, nós começámos esta aliança com este conjunto de parceiros há 13 anos. Eu não queria aqui deixar de salientar também, apesar de não estar presente neste projeto, o papel que a Escola Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco teve nos projetos que aqui falámos. Portanto, e, claro está, é com um especial agrado que temos aqui o Dr. João Borga, não é? Portanto, que acaba por ser um financiador de todo este projeto e todos estes projetos que aqui estivemos envolvidos. Lá está, em termos de comentários finais, são as preocupações que todos nós sabemos. As alterações climáticas, como isto afeta a produção agrícola, a disponibilidade de alimentos para uma população crescente que é cada vez mais assimétrica, e eu acho que este ponto é muito importante nós termos em consideração. E depois também estamos a falar do setor agroindustrial e do setor agrícola, que realmente onde se produz mais é na zona, nas regiões de interior, em toda esta faixa limítrofe interior, mas todavia há um êxodo rural. Como é que nós vamos combater isto? Como é que vamos alterar esta situação? E lá está. E para além disto, numa abrangência mundial, nós temos que efetivamente perspectivar uma sustentabilidade ambiental para uma terra futura, um mundo onde todos nós queremos viver. Ou seja, estas mudanças são imperativas, não é? E este congresso que hoje tivemos aqui e os resultados do projeto S4Agro dão não a indicação catastrófica que poderíamos estar aqui a alertar, mas das novas oportunidades que daqui podem surgir. E oportunidades para as PMEs do setor, para as revitalizar, para as integrar em inovação, para as integrar em novas tecnologias, mas para isso, no meu ponto de vista, e é um pouco o sumo daquilo que nós hoje
que nestes 2 dias aprendemos e que daqui tiramos, temos que fazer uma consciencialização muito forte também aos industriais, formação e treino. Porquê? Porque foi aqui falado, não é? A população está cada vez mais envelhecida, esta população não sabe lidar com as tecnologias, o associativismo das microempresas de forma a cooperar no território, e lá está. E no âmbito daquilo que foi o projeto, a utilização de embalagens mais sustentáveis, sejam ao nível da embalagem primária, secundária ou embalagem ativa ou inteligente, com boas práticas e os fatores críticos na sua utilização para cada um dos setores que foram abrangidos, ou seja, carnes, lácteos, hortofrutícolas e padaria e pastelaria, e, sem sombra de dúvida, uma temática que também é transversal a todos os setores, relativa à redução e à valorização de desperdícios do setor agroindustrial. Numa vertente que lá está, vai muito na perspectiva da digitalização e que foi um enfoque também deste projeto e dos trabalhos que foram aqui apresentados, a cibersegurança para empresas que não têm estas valências, que não sabem tratar estes problemas que podem daqui surgir. E claro está, a inovação. Em jeito de término e para também vos fazer uma retrospectiva do que foram estes 2 dias do Congresso S4Agro. Portanto, apresentámos 6 workshops nas diferentes temáticas do projeto, apresentações temáticas relativas a cada uma das abordagens foram 8, 3 mesas redondas que culminaram com esta mesa redonda fantástica que tivemos aqui presentes hoje. Também a participação de empresas foi muito relevante, com a apresentação das suas boas práticas que podem efetivamente motivar outras a terem a mesma ideia, a também assumirem inovação, a tomarem as rédeas de fazer algo novo para efetivamente contribuir para a sua competitividade e para a sua produtividade. E também no âmbito do projeto, o concurso que esteve envolvido, tanto numa vertente business como depois numa vertente de inovação, a entrega dos 8 prémios que tivemos hoje aqui da parte da tarde. O que é que vos gostaria de dizer? Julgo que foi muito bem sucedido. Portanto, estamos a falar em 227 inscritos ao Congresso e 174 registros no check-in, mas que, se formos ver a página do Congresso, teve visualizações acima de 10 mil. Eu acho que isto é muito relevante, não é? Portanto, acaba por dar a abrangência que este Congresso teve a nível mundial e não somente aqui na região. Por outro lado, na componente científica, que também foi uma vertente abordada no âmbito deste Congresso, tivemos entre autores e coautores 192 pessoas, o que também retrata o que foi este Congresso na sua totalidade, 68 oradores, 39 trabalhos científicos e, como vemos aqui, apesar da maioria das nacionalidades serem portuguesas, tivemos aqui uma abrangência internacional. E esta abrangência internacional foca muito nos países, lá está, Portugal, Brasil, mas depois também em comunidades na América do Sul, como veem aqui o Peru e outros elementos. Portanto, queria dar essa indicação. Mas o Congresso insere-se no projeto. E o projeto foi muito mais alargado. Portanto, este é o culminar, salvo seja, do projeto S4Agro, e por esta análise daquilo que foi a participação e as entradas na página do projeto, e recordo que toda a informação, todos os documentos, todos os trabalhos que foram produzidos no âmbito deste projeto estão disponíveis na página www.s4agro.pt. Tivemos cerca de 12.860 visualizações, portanto isto à data de 28 de fevereiro, e mais de 3 mil utilizadores. Julgo que isto releva o que é que nós aqui fizemos. Portanto, não é um trabalho sem um fundamento, como poderíamos aqui estar à espera. Portanto, e lá está. Portanto, houve uma análise bastante grande a estes resultados e como é que eu gostaria também de indicar, não é? Portanto, todos os nossos projetos, e foi aqui salientado, há indicadores a cumprir, há resultados que nós temos que apresentar. Estes projetos têm que efetivamente chegar
às empresas, e para isto eu também gostaria de ter aqui a vossa opinião acerca do inquérito de satisfação que está decorrente neste Código QR. Portanto, estão ao dispor se quiserem fazer esta análise. Não me vou alongar, quero mesmo terminar. O que é que eu queria dizer? Queria somente fazer um agradecimento global a todos os parceiros e quem colaborou tanto no projeto como no Congresso. Em particular, o InnovCluster teve na organização deste evento um papel fundamental, e também o município de Castelo Branco. Um agradecimento especial também a todas as empresas que colaboraram connosco nas boas práticas, na indicação dos fatores críticos, das suas dificuldades, e julgo que posso dar os parabéns a todos os envolvidos. Porém, e como não poderia deixar de ser, isto foi também salientado logo na sessão de abertura, muito há a fazer, novas oportunidades surgem, e aqui eu só posso dar o mote que o município, o governo, tem um papel fundamental, todas as autoridades que estão aqui de gestão têm um papel fundamental para nos ajudar a contribuir para as empresas, para a atividade económica na nossa região no futuro. Portanto, só tenho a desejar uma feliz tarde para vocês e agradecer de todo esta participação no nosso Congresso. Muito obrigado. Seguidamente, toma a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues. Boa tarde a todas e a todos. Sr. Secretário de Estado, seja bem-vindo a Castelo Branco. Que esta seja a primeira vez de muitas vezes que venha à nossa cidade, ao nosso concelho e à nossa região, e que, para além da sua presença, ela seja acompanhada também por boas notícias para este território e para o desenvolvimento do mesmo, que é um território de gente resiliente, gente que sabe aquilo que quer, gente que luta diariamente pelo desenvolvimento dos projetos e das estratégias que tem, sejam eles pessoais, sejam eles empresariais ou comunitários, e que precisam também de uma atenção muito especial por parte do Governo, também daquilo que são os recursos que neste momento existem ao nível dos vários projetos e também dos vários quadros comunitários. Mais uma vez, Sr. Secretário de Estado, agradecemos a sua presença e é com satisfação que o recebemos na nossa cidade e no nosso concelho. Queria saudar o professor Pedro Diniz e dizer-lhe que foi com gosto que tivemos aqui a sua presença também durante estes 2 dias, em que discutimos o agroindustrial, que não se resume, obviamente, esta discussão aos 2 dias deste Congresso Internacional, mas antes, estes 2 dias são a súmula de um trabalho longo, um trabalho que dá frutos e um trabalho que muito enriquece aquilo que é também esta estratégia de desenvolvimento ligado ao agro e ligado à agroindústria. Bem-aja também pela sua presença, pela forma como coordenou este projeto e também pela forma como considerou o InnovCluster como um centro nevrálgico deste projeto e do seu desenvolvimento. Queria cumprimentar o Dr. Jorge Brandão, também o Dr. João Borga, é também sempre com agrado que aqui os temos. O Dr. João Borga é um cidadão albicastrense e que vai fazendo também as pontes com aquilo que são os projetos nacionais e os projetos locais. Contamos com ele, já esteve aqui como diretor do Centro de Empresas Inovadoras, entretanto a obrigação e o dever levou para outras responsabilidades, mas de qualquer modo a sua presença também e a ligação que tem à sua terra é importante para nós e para o desenvolvimento da mesma. Dr. Jorge Brandão já sabe que a CCDR é fundamental. As verbas alocadas e geridas pela Comissão e também pela forma como ela olha para o território e para as necessidades desse mesmo território são importantes, daí que seja também importante a sua presença para conhecer em proximidade aquilo que são os projetos, a forma como eles se desenvolvem e também as necessidades alocadas a estas terras.
E penso que a presença do seu secretário de Estado, o Sr. Vogal do CCDR, são importantes também neste sentido, que é aproximar aqueles que são os decisores dos lugares onde se faz e onde muitas vezes lutamos com dificuldades, por vezes incompreendidas, outras vezes difíceis de resolver, mas que a vossa presença, tenho a certeza absoluta, vos sensibilizará para aquilo que são as realidades dos territórios e também para aquilo que são as inúmeras potencialidades desses mesmos territórios. Saúde também a doutora Fernanda, é com agrado também que temos aqui a presença do IAPMEI. O IAPMEI é um parceiro também importante e com o qual contamos hoje e no futuro, porque temos muitos projetos onde temos a certeza que o IAPMEI poderá dar também uma ajuda e poderá ter também um parceiro relevante. Sr. Diretor da Direção Regional de Agriculturas e Pescas do Centro, que hoje vive momentos de alguma angústia, temos que o reconhecer, mas que de uma forma positiva tem também levado por diante aquela que é a sua missão, que é dirigir uma vasta região com responsabilidades, seja ela na área da agricultura, seja também na área das pescas. Temos conversado algumas vezes, sobretudo nos últimos tempos, pela incerteza que existe, mas que a Sra. Ministra da Coesão Territorial nos tem acalmado e nos tem sossegado, no sentido de que a Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro, com sede aqui em Castelo Branco, mantenha o seu quadro de pessoal, mantenha também funções dirigentes e mantenha um papel que é um papel relevante para o território onde estamos, mas também acredito para o país que é Portugal. A doutora Cristel não podia deixar de lhe deixar uma palavra, é a nossa diretora executiva do Inove Cluster. O Inove Cluster tem um conjunto de projetos muito significativos que, conjuntamente com a senhora Presidente da Direção, que hoje não pode aqui estar presente por também outras questões profissionais, tem levado por diante, conjuntamente com uma equipa vasta que se dedica de alma e coração a estas questões do agroalimentar, do desenvolvimento e também da inovação. E é também disso que estamos a falar, Sr. Secretário de Estado. Estamos a falar de um projeto, neste caso o S4 Agro, que tem diferentes áreas de intervenção. Aqui, no que diz respeito a este congresso, muito focado na hortofruticultura, também na parte dos produtos cárneos e também na padaria, mas que ao longo do percurso, que foi longo, como dizia o professor Pedro Diniz, abordou diferentes temas e diferentes áreas e também áreas de inovação. E o Inove Cluster e as outras instituições associadas aqui ao desenvolvimento do agroindustrial, do alimentar em Castelo Branco, têm feito esse trabalho e têm feito esse trabalho muito bem. Para além do Inove Cluster, temos também o CATA, que partilham o mesmo espaço e as mesmas instalações, mas que agregam um conjunto muito, muito significativo de investigadores, licenciados, doutorado, pessoas com licenciatura, mestrado e doutoramento, e que vão fazendo o seu caminho neste território e também nestas instituições, alargando e desenvolvimento de conhecimento, articulando em proximidade com as empresas e apresentando soluções a essas mesmas empresas, soluções inovadoras e soluções que valorizem aquilo que são os produtos que comercializam e, ao mesmo tempo, apresentando propostas para o desenvolvimento de outros produtos e para outras abordagens desses mesmos produtos. E aquilo que entendo é que os territórios se fazem e se valorizam por esta via. Nós temos muitos agricultores dedicados que fazem um esforço muito grande para manter as suas explorações agrícolas, sejam elas na área dos cereais, dos hortícolas, dos frutos ou dos produtos cárneos, e que precisam deste acompanhamento e precisam desta atenção, no sentido de inovarmos e acrescentarmos valor àquilo que se vai produzindo e àquilo que se vai conquistando no dia-a-dia dessas mesmas explorações. No final do painel que ainda assistimos, falava-se sobre dificuldades e, nomeadamente, sobre as dificuldades associadas à demografia. O problema da demografia é um problema que afeta as regiões como aquela onde vivemos, Castelo Branco, Évora, Beja, e se caminharmos mais para o norte, a Guarda, Vila Real e outras localidades, mas que verdadeiramente não se limita ou não afeta apenas estes territórios.
é um problema do país, diria mais, é um problema essencialmente do sul da Europa, que ao longo das últimas décadas, ou mesmo das últimas décadas, sobretudo, tem perdido população, tem visto envelhecer essa mesma população e, por essa via, tem tido dificuldades de dar resposta às necessidades dos empresários e às necessidades de colmatar os postos de trabalho. Acreditamos que aquilo que estamos a fazer vai no sentido de tentar, ou pelo menos tentar, e é nesse que estamos focados, mas o nosso objetivo é muito mais do que tentar, é inverter este processo. No que diz respeito à Câmara Municipal, tomamos nos últimos 2 anos um conjunto de medidas que consideramos importantes, que têm um peso muito forte naquilo que é o orçamento da Câmara Municipal, mas que estamos convictos que são medidas que vão no caminho certo e no caminho de valorizar este território e ao mesmo tempo dar possibilidade àqueles que aqui vivem continuarem a viver e a outros que queiram vir para Castelo Branco terem condições ou melhores condições para o fazer. Estamos a atribuir 150 € por criança que frequenta as creches e que não esteja isento pelas regras e pelos projetos do Governo e da Segurança Social. Estamos a avançar com o pagamento das refeições no pré-escolar e no primeiro ciclo e temos em desenvolvimento um projeto que chamamos a Escola a Tempo Inteiro, que dá a possibilidade aos pais e encarregados de educação de integrarem em atividades pós-letivas ou extracurriculares as crianças entre as 8 da manhã e as 18h30 da tarde. Não queremos fazer da escola uma prisão, nem queremos que os estabelecimentos de ensino se afigurem como um local apenas para deixar as crianças, para que as crianças estejam ali enquanto os pais fazem outras coisas. É uma resposta que visa, principalmente, ajudar os pais na sua vida profissional e familiar e, ao mesmo tempo, ter as crianças enquadradas durante este período de tempo, com profissionais qualificados, com atividades planeadas para depois serem executadas e que contribuem, como é óbvio, para a valorização pessoal e também para a formação dessas crianças e desses jovens. Dizia-me há poucos dias o seu diretor do Agrupamento de Escolas, Nuno Álvares, numa conversa balanço que tivemos sobre este ano letivo, que o Agrupamento de Escolas Nuno Álvares, ao longo do ano letivo de 2022-2023, já recebeu mais de 150 novos alunos. Ontem mesmo, o senhor diretor do Agrupamento de Escolas, Afonso de Paiva, disse-me que, no que diz respeito ao Agrupamento de Escolas que ele dirige, já temos mais cerca de 60 novas crianças ao longo deste ano letivo. Isto está-nos a criar alguns problemas, nomeadamente o problema de lugares em creche para as crianças que chegam, obrigou-nos a abrir turmas do primeiro ciclo, obrigou-nos a abrir turmas do pré-escolar e acredito que o próximo ano letivo será um ano de desafio também a este nível, para o qual nos estamos a preparar e a antecipar para podermos depois resolver estes problemas. Isto para lhe dizer que o país, e neste caso concreto Castelo Branco, começam a receber um conjunto de pessoas que nós acreditamos se venham a fixar e venham com a sua presença, também com a sua disponibilidade e a sua juventude, a dar um outro impulso, e nós costumamos dizer um novo impulso para este território, nomeadamente para Castelo Branco, dar um novo impulso também às respostas do mercado de trabalho. Temos tido vários contactos de empresários que querem vir trabalhar para Castelo Branco, que querem desenvolver as suas atividades e acreditamos que a entrada destas pessoas são um bom pronúncio para aqueles que são os desafios ao nível do incremento empresarial para estas terras que nós queremos reforçar. Saudar todos os participantes neste congresso, e foram muitos, e foram pessoas com enorme competência, com enorme conhecimento, que aqui vieram dar o seu contributo e acrescentar valor. Já ontem eu fiz, quando estive presente na sessão de abertura, reforçar aquilo que foi o desafio que fiz ao professor Pedro, a toda a vasta equipa que trabalhou neste projeto, no sentido de continuarmos a olhar para aqueles que são as oportunidades de trazer para aqui estes mesmos projetos, que neste caso concreto, devemos dizê-lo, contou com um conjunto de parceiros
extremamente relevantes, que cada um deles acrescentou valor a este consórcio que foi formado e que, tenho a certeza, muito valorizou este mesmo consórcio. Aquilo que esperamos é que continuemos a ter projetos, que esses projetos continuem a valorizar o território e as gentes e também as empresas, e que por essa via se acrescente valor e ao mesmo tempo se ajude a desenvolver uma região tão carente e ao mesmo tempo tão ávida desse mesmo desenvolvimento. Bem-aja. Para endereçar as palavras de encerramento, convidamos agora a subir ao palco o Sr. Secretário de Estado da Agricultura, Gonçalo Rodrigues. Boa tarde a todos. Sr. Presidente da Câmara de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, um agradecimento especial por receber aqui o evento. E estávamos a falar há pouco que é importante que este tipo de ocasiões se afastem das grandes cidades, das grandes metrópoles, porque também há conhecimento no interior, há conhecimento nestas regiões que se calhar aos olhos de alguns ainda estão muito pouco desenvolvidas, e isso não é de todo verdade. E muito obrigado por dar palco a um congresso internacional onde se tentou discutir aspectos que são completamente transversais. Não estamos apenas a falar daquilo que é a agricultura, mas tudo aquilo que são os outros setores que nela se baseiam. Cumprimento especial em representação aqui da Universidade da Beira Interior, ao Pedro Diniz. Muito me agrada revê-lo neste palco, porque ainda há poucas semanas atrás estávamos a discutir todo um outro conjunto de assuntos que não estes e não aqueles que me trazem aqui, e agradecer por todo o empenho que demonstrou, não exclusivamente nestas outras aventuras, mas também aquilo que foi a coordenação de um projeto científico desta natureza e que tenta de alguma maneira dar aqui resposta a um outro conjunto de solicitações. Muito obrigado por isto. E depois também endereçar os cumprimentos a todos os representantes dos outros parceiros e que de alguma forma tentaram dar aso à sua imaginação para criar todo um conjunto de tarefas e de objetivos que tão bem servem à agricultura nacional. Uma palavra também ao Sr. Diretor Regional da Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro, Fernando Martins. Obrigado por aquilo que também é a sua presença e o seu motivo naquilo que é a defesa da agricultura. Ao Sr. Vogal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Jorge Brandão. Muito obrigado pela sua presença. Ao Sr. Vogal da Comissão Diretiva do Programa Temático de Inovação e Transição Digital, o João Borga, e à representante do IAPMEI, Sr. Fernando Osório, todos os convidados e todos os oradores, quase a caminho de 200 pessoas que estiveram presentes neste evento. Obrigado pelo vosso esforço e obrigado por tentarem trazer um bocadinho mais aquilo que é a ciência e o saber à agricultura nacional e partilhar com todos aquilo que de bom se faz e que, para mim, é sempre motivo de orgulho ver que a Academia cada vez mais está a unir ao setor agrícola, porque eu também tive a minha cota parte de participação e tentei sempre de alguma maneira tentar trazer um bocadinho mais àquilo que é um setor que realmente precisa de apoio. E agora nesta outra função faz-me lembrar que isto parece que o homem bem tenta sair da academia, mas a academia não sai do homem, não é? Porque, apesar de estar numa função completamente diferente, aqui estou eu novamente num congresso internacional na discussão do saber, para de alguma maneira também tentar transmitir aquilo que é a necessidade que nós temos de desenvolver ainda mais um setor que precisa do apoio dos cientistas para que dê efetivamente o salto e se torne cada vez mais competitivo e cada vez mais sustentável. Mas é aqui que o Governo também tem um papel e tem uma palavra a dizer. Há vontade política de ter uma proximidade com o setor, independentemente dos tempos serem mais ou menos conturbados e de muitas vezes as palavras que se levantam não serem coincidentes com aquilo que é o esforço desempenhado e depois sempre a expectativa daquilo que possa ser um futuro mais ou menos risonho ou mais ou menos coincidente com aquilo que é o desejo dos homens. O que é verdade é que
A relação entre os organismos, o território, a academia, o tecido empresarial é essencial àquilo que é o desenho e à implementação da política pública. Isto faz com todos, não se faz apenas com uns. Não são apenas os políticos que estão sentados nos seus gabinetes que decidem fazer aquilo que fazem, muito pelo contrário, é através de uma conversa muito transparente e uma conversa muito próxima, de tentativa de, desde que a produção toma lugar e desde que os esforços são desenvolvidos para que cada quilo de fruta, cada quilo de milho, seja do que for, chegue ao consumidor dentro daquilo que é o expectável, com todas as condições para garantir a segurança e a saúde de quem os consome. E por aí é que começamos, porque está em pleno desenvolvimento aquilo que é a Agenda de Inovação para a Agricultura 2030, a Terra Futura, onde há uma vontade muito grande por parte da tutela e por parte do Governo em que se foque naquilo que é a inovação, produzir mais, de forma muito mais eficiente, conservando os recursos, deixando-os para aqueles que vêm a seguir, porque felizmente todos nós temos a postura de que temos que deixar a terra melhor do que aquilo que encontramos, porque aqueles que vêm a seguir a nós não estão obrigatoriamente em condições de viver como nós vivíamos. Faz parte daquilo que é a natureza humana, não é? Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos, mas ainda bem que agora percebemos que os outros também merecem um bocadinho mais. Por isso é que é uma aposta na garantia de tentar aumentar em 20% a adesão à dieta mediterrânica, mostrar aquilo que nós tão bem fazemos no nosso país e tão bem nos faz à saúde, trazer os jovens para a agricultura, porque aquele abandono, aquele êxodo que se verificou em décadas passadas tem que ser combatida, e aqui a digitalização e a inovação vai ter um papel muito importante, porque hoje os miúdos parecem que já nascem a saber mexer nos telemóveis e nos tablets. Se calhar tirar um bocadinho partido disso para os trazer para o setor, podia ser e é com certeza uma grande oportunidade, porque ao mesmo tempo temos que garantir que este crescente população mundial vai ter que ser alimentada, portanto nós também temos que fazer a nossa parte, e aí é a tentativa de aumentar em 15% a nossa produção agroalimentar, e ao mesmo tempo apostar em larga escala naquilo que é o investimento em investigação e desenvolvimento. E é aqui que entra a chamada bazuca, ou os projetos PRR, que totalizam 93 milhões de euros focados apenas aqui no nosso setor, em que 45 milhões estão dedicados ao desenvolvimento de projetos de investigação e inovação, 36 milhões de euros para redes de inovação e depois 12 milhões de euros para uma transformação digital para que o setor consiga comunicar de uma maneira muito mais fácil e para que os académicos, nos quais eu me incluo, possamos parar de reclamar que nunca temos dados para tratar e nunca temos dados para fazer um bocadinho melhor. Há uma aposta forte na tentativa de eliminar esses constrangimentos. Só para vos fazer um enquadramento, eu não vos quero amassar muito, porque sei que o tempo voa longo, já são 2 dias de trabalho, mas mesmo assim, só refletir que de tudo aquilo que são os projetos de inovação e investigação, já temos contratualizados 5 avisos, que vão desde a adaptação e mitigação às alterações climáticas, passando para a agricultura 4.0 e depois avisos na ótica dos territórios sustentáveis e da alimentação sustentável. Estamos a falar de apoios contratualizados de cerca de 20 milhões de euros, de projetos que compõem uma larga variedade de parceiros, que vão desde a academia, às empresas, aos centros de competências, às PMEs, pequenos e médios agricultores, que de alguma maneira ajudaram a contratualizar cerca de 175 projetos e que agora, e porque também é sempre bom ser portador de boas notícias, tanto no aviso para a excelência da organização de produção, porque o Pedro há bocado falava da questão do associativismo, também é uma preocupação que temos, já temos parecer final sobre 11 projetos aprovados e que durante a próxima semana, tudo indica, os beneficiários serão informados do seu financiamento. Portanto, mais um passo adiante para tentar valorizar aquilo que é a organização do ponto de vista produtivo e aqueles que poderão ter conhecimento entrarão obrigatoriamente em audiência prévia, mas o caminho está a tomar um passo largo no sentido de continuar a financiar ainda mais esse mesmo associativismo. Por outro lado, porque os polos de inovação também são importantes, e aqui a Direção Regional também tem um papel muito importante a dizer, estão contratualizados financiamentos para 25 polos de investigação, num investimento superior a 30 milhões de euros, na tentativa de ligar 8 cadeias de valor das mais relevantes na agricultura nacional,
fruticultura, a vinho e o vinho, o olival e o azeite, a horticultura, os cereais, leguminosas, a produção animal e depois as pastagens e as forragens, através daquilo que são as iniciativas emblemáticas. Há polos que são uma referência, por exemplo, como o polo da Fonte Nova, onde também aloja o Centro de Excelência para a Agricultura Agroindustrial, sede de algumas iniciativas emblemáticas, o polo de Vairão, onde alojam também os Laboratórios Nacionais de Referência e Segurança Alimentar, a Agricultura 4.0 em 2 portos, Alvalade do Sado, Porto e Cultura, o polo de Oeiras, que tem os Laboratórios Nacionais de Referência na Saúde Animal e de Sanidade, e sede de algumas das iniciativas emblemáticas, e depois até o Algarve no polo de Tavira. Portanto, tudo isto tenta incorporar, porque muitas vezes... E eu também, se calhar, sou parte culpada nisso. Nós andamos aqui todos a trabalhar muito fechados na nossa realidade e esquecemos-nos de colaborar, e a ideia do financiamento para os polos de inovação é essa mesma, é que se possa comunicar cada vez melhor ciência através daqueles que também dão a sua assistência técnica e dão um apoio direto aos agricultores. Haver aí a vontade de um financiamento muito forte através da agenda do PRR e da agenda da Terra Futura. Depois, passando àquilo que é a integração no setor, não nos podemos esquecer que o PDR ainda continua a ter uma palavra a dizer e continuamos a ter candidaturas aprovadas e não são de valores menores. Estamos a falar de 40 milhões de investimentos, muito na ótica daquilo que foram os projetos aprovados na continuidade do último programa quadro, tentando integrar aquilo que é o conhecimento distinto e aquilo que são os chamados os grupos operacionais, que aí a determinada altura todos nós andávamos preocupados com a sua execução e felizmente já após a reprogramação estamos a falar de 90% de taxa de execução. Dos 113 grupos operacionais que foram aprovados, no total de quase 48 milhões de euros, dos quais cerca de 30 foram apoios considerados elegíveis, foi o desenvolvimento do conhecimento, foi o arranque para aquilo que é hoje a agenda de inovação, na tentativa de integrar as empresas no desenvolvimento do conhecimento. Porque antigamente era a academia, eram os cientistas que tentavam fazer qualquer coisa, depois muitas vezes ficava na gaveta, e o que é que fazemos com isto? A tentativa de ter os GOs aponta nesse sentido. E nada melhor, nesta fase do que nos encontramos, para dar nota daquilo que é o PEPAC. Para aqueles que não conhecem, basicamente é o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, portanto é uma mudança radical de Estado na tentativa de trazer ainda mais força àquilo que é o desenvolvimento da agricultura nacional, mas o PEPAC não é apenas ajuda direta à produção, é mais do que isso. É também a tentativa de angariar e desenvolver o conhecimento. E os GOs vão voltar a renascer. Novos grupos operacionais vão ter lugar, num valor estimado entre o ano de 23, deste ano, e de 27, cerca de 22,5 milhões de euros, e outros fundos em colaboração com os fundos de política de coesão, os fundos europeus, ou também tentar alocar alguma das verbas do PRR, na tentativa de desenvolver ainda mais o conhecimento direcionado para o setor, junto do produtor, para que a academia aproveite tudo aquilo que é capacidade de imaginação, implementando de uma forma muito evidente em cada uma das explorações, em paralelo com aquilo que tem sido o esforço no desenvolvimento e no apoio à modernização da própria exploração agrícola. Portanto, isto não é todo um conjunto de medidas soltas e é muito mais aquilo que é a tentativa de sobrepor interesses que a priori poderão parecer diversos, mas que não o são. Pensar em investir na exploração agrícola, em máquinas, em tecnologia, não pode obrigatoriamente, muito pelo contrário, andar longe daquilo que é o desenvolvimento do conhecimento. As duas coisas têm que se fazer em conjunto e é aqui que nós queremos estar. Dando nota também ao Sr. Presidente de Câmara, já estávamos a falar, quando aqui entramos, um bocadinho sobre isto. Há uma vontade política, ainda bem que assim é, de tentar eliminar assimetrias. Não nos podemos preocupar apenas com os grandes agricultores, porque esses já são grandes por natureza, portanto já sabem por onde se podem virar, mas é tentar apostar nos outros e dar relevância àquelas áreas e àquelas regiões que muitas vezes são desconsideradas, e é aqui que o PEPAC também vai tentar ajudar na resiliência e na vitalidade das zonas rurais, através de uma atividade agrícola sustentada e através de uma visão muito centrada no sustentável do ponto de vista económico e ambiental, dos solos, dos recursos,
da água, apostando de uma forma muito transversal daquilo que é o uso de todos os fatores de produção, através de uma promoção de boas condições laborais, porque nós também não nos esquecemos que temos que dar condições aos nossos trabalhadores e, felizmente ou infelizmente, há sempre, quando é um constrangimento por um lado, pode ser uma oportunidade dada por o outro, e aqui a comunidade migrante tem dado uma ajuda fundamental à produção agrícola nacional, e esses também têm que ser integrados na sociedade e têm que ter boas condições de bem-estar e de trabalho, ao mesmo tempo na tentativa de que o acesso ao conhecimento seja para todos, não seja apenas para alguns, não, muito menos para aqueles que têm dinheiro. Para quê? Para garantir que o abastecimento alimentar é alcançado, que estas assimetrias desaparecem e que haja aqui uma nova vaga de novas pessoas, novos agricultores a voltar à terra, esquecendo que às vezes dizia-se que toda a gente quer um emprego, poucos querem um trabalho, não é? É fácil estar sentado à secretária, é muito mais confortável, mas a terra tem tanto para dar. Nada melhor do que acordar num dia e poder ir para o ar livre a fazer aquilo que tanto se gosta. Temos é que tentar desmistificar um bocadinho aquilo do agricultor analfabeto que trabalha com a enxada. A agricultura também o há, e ainda bem que assim é, porque a agricultura familiar também tem o seu peso, mas temos que pensar que estamos a falar de uma agricultura moderna, completamente diferente daquilo que eram as fotografias que nós víamos nos nossos livros de primária e que nos assustavam logo desde muito cedo. E é aqui que o Governo está a apostar em força, que o Ministério da Agricultura está a ter o seu papel, para dar nota para aqueles que possam estar mais ligados à atividade agrícola propriamente dita. Começou na quarta-feira as candidaturas ao pedido único, muito diferente daquilo que era o programa quadro anterior, muito mais virado para uma estratégia refletida em instrumentos em que se procura o futuro e procura apoiar a criação de condições muito melhores do que aquelas em que nos encontrávamos, na ótica de que haja realmente esta inovação e esta integração de conhecimento. Mais uma vez, tentei, até a uma fase muito recente da minha vida, fazer o desenvolvimento desse mesmo conhecimento. Também com essa percepção é-me mais fácil perceber ou tentar melhor entender aquilo que são os verdadeiros constrangimentos à sua implementação, porque tem que haver competitividade por um lado, mas também tem que haver sustentabilidade pelo outro. Aquilo que têm sido os aumentos dos preços dos produtos na prateleira dos supermercados resulta de um aumento esmagador dos fatores de produção. Tudo tem que se pagar. O consumidor, bem sabemos que nem sempre entende este constrangimento, mas o conhecimento pode tentar minimizar esses mesmos impactos. E é aqui que nós também tentaremos trabalhar, sempre em diálogo, sempre com o setor, com as autarquias, com os centros de inovação, com as universidades, com os agricultores, com as suas organizações, a par com aquilo que são os nossos parceiros no terreno, na tentativa de que estes apoios não cheguem apenas a alguns, cheguem a todos e que esta assimetria ou esta desigualdade se deixe de verificar. E assim me calo, deixando-vos ir descansar também um bocadinho. E mais uma vez é um prazer aqui estar na cidade de Castelo Branco, que também há pouco tinha dito como turista, já cá tinha passado algumas vezes. Muito me agrada esta região porque tenho familiares um bocadinho mais a norte, ali na zona de Belmonte. Agora em funções um bocadinho diferentes, partilhar aqui um bocadinho desta experiência. Muita pena minha de não vos ter ouvido durante o dia, mas a agenda não permitiu uma chegada mais cedo. Mas queria dar os parabéns à organização por todo o esforço no desenvolvimento do projeto, por todo o esforço naquilo que foi a realização deste evento. Agradecer mais uma vez ao Sr. Presidente de Câmara por ter acolhido aqui este Congresso Internacional e desejar a melhor sorte e o melhor sucesso a todos. Continuem a trabalhar porque a agricultura precisa destes exemplos. Muito obrigado.